Oi, pessoal, tudo bem? Aqui é a Bia do Exponenciando e hoje, como prometido e como pedido, eu vou fazer um vídeo sobre tabuada. Então a gente vai entender o que é a tabuada, para que ela serve e o que a gente pode fazer para substituir a tabuada na nossa vida. É isso aí. Você estava imaginando um vídeo sobre decorar tabuada? Comigo não. Então, eu recomendo você dar uma chance e assistir um pouquinho do vídeo, porque acho que você vai gostar muito. Até porque o vídeo também, de novo, vai ser super rápido. Então, vamos parar de enrolar e vamos já pro vídeo. Ah, e não esquece, se você gostar, deixa aquele like para poder ajudar o canal. Pessoal, o começo do vídeo vai ser um pouco teórico, então a gente vai conversar um pouquinho. Mas não precisa se assustar, que já já a gente vai para os cálculos. Bom, a gente viu em multiplicação, no vídeo de multiplicação, o que ela significa, o que ela simboliza, são somas sucessivas. Então, quando a gente fala de tabuada, o que significa tabuada para você? Garanto que você vai me dizer que é uma coisa com multiplicação. Tudo bem. Mas você sabia o que é a tabuada? O que ela realmente significa e de onde ela vem? Bom, antigamente, as pessoas usavam tábuas, ou de argila ou de pedra, para realizar os cálculos, a fim de facilitar, igual a gente usa o caderno hoje. Então, eles usavam isso e por isso é o nome tabuada. Mas você sabia que a tabuada, na verdade, ela é uma tabela que ajuda com os cálculos, ou seja, tabuada não tem nada a ver só com multiplicação. Existe tabuada de soma, de subtração e de divisão. Só que a gente nunca usa, a gente associa tabuada direto com multiplicação. Outra coisa, se eu perguntar para você sobre a tabuada, algumas pessoas vão falar que ela vai do 1 até o 10. Outras vão falar que ela vai do 0 até o 10. Mas você sabia que isso é mentira também? Pois é, a tabuada, ela é infinita. Ela nunca acaba. A gente usa até o 10 porque são as contas mais básicas que a gente mais usa no dia a dia. Então não tem por que a gente decorar tantas se a gente vai usar em maioria só até o 10. Mas ela é infinita. Isso significa que se ela é infinita, ela nunca acaba. Então pense na tabuada 2. A última é 2 vezes 10, 20. Mas existe o 2 vezes 11, o 2 vezes 12, existe o 2 vezes 1000. Tudo isso faz parte da tabuada do 2. Quer dizer, da tabuada de multiplicação, né? Porque como tem de várias operações, a gente não pode usar só tabuada como sinônimo de multiplicação. Tudo bem? Bom, então vamos lá. Quais são os tipos de tabuada que a gente tem? Nós temos dois tipos de tabuada. O primeiro é o convencional que vocês estão acostumados. Então, como eu faria a tabuada do 2? Eu coloco o 2 fixo, já que a tabuada é dele, e aí a gente vai desenvolvendo ela. Ó, 3, 4. Vou fazer só até o 5, porque acredito que a ideia já vai valer a pena até aqui. Então, 2 vezes 0, 0. 2 vezes 2, 2. O próximo é 4, 6, 8 e 10. Então, seguindo a lógica do vídeo de multiplicação, se vocês forem ver, a cada número, realmente, a gente soma 2. Porque a tabuada do 2 nada mais é do que a soma sucessiva do número 2. Ó, vocês podem até parar o vídeo e dar uma conferida aí, que vai funcionar. Ok? Só que a gente não tem só a tabuada convencional, sabia? É uma tabuada que poucas pessoas conhecem. Ela não é tão usada assim. Quer dizer, eu vejo um movimento dela sendo mais usada. Mas eu digo isso porque quando eu estava na escola, eu nunca vi sobre ela. Acho que eu vou pôr ela aqui mais para baixo para não confundir. Se você conhece, provavelmente você já deve ter visto, porque a estrutura dela é bem característica. Você já deve até saber do que eu tô falando. Mas essa aqui é o que a gente chama de tabuada pitagórica. Então eu vou colocar aqui o nome dela. Tabuada pitagórica. Aí você vai falar assim pra mim: nossa, mas tabuada? Não tem nada aí? Exatamente. A gente vai construir juntos. O que que é a tabuada pitagórica? É a mesma tabuada, só que ela é organizada em uma tabela um pouco mais detalhadinha. E aí a gente consegue usar isso. Então, por exemplo, ó, como que funciona? Tem o sinal de vezes e tem os números. Quando a gente vai preencher, a gente faz assim: uma vezes um, um. Uma vezes dois, dois. Uma vezes três, três. Como vocês sabem que a tabuada do 1 é só repetir os números, ela é a mais fácil de todas, a gente vai colocar aqui: 7, 8, 9, 10. E aí, tanto em pé, na vertical, quanto deitado, na horizontal, funciona da mesma forma. Ó, uma vezes um, um.
1 vezes 2, 2. 1 vezes 3, 3. 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Todas as tabuadas se repetem, tanto na vertical quanto na horizontal. Então, qual é a dica agora para a gente poder relacionar as tabuadas? Vamos preenchendo das mais fáceis. Por exemplo, o 2 só tem os números pares, então fica muito fácil de fazer ela. Começa no 2, depois é o 4, o 6, o 8, o 10, o 12, o 14, o 16, o 18 e o 20. Mesmo sem querer, essa daqui é uma das primeiras que você decora, porque ela é muito fácil. Outra que é super, 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 super fácil é a do 10, porque a do 1 não é só copiar o número, a do 10 também é só copiar o número e no final você coloca o 0 atrás de todo mundo e pronto. Você tem a tabuada do 10. Então, ó, agora eu vou colocando os zeros. E vocês podem ver que ela super dá certo. Outra tabuada que é muito fácil é a do 5. Ela vai se repetindo. Então, por exemplo, aqui a gente tem o 5, começa por ele. A gente tem 1 e põe o 5. Aí a gente tem o 2 e põe o 0. Depois o 2 e põe o 5. O 3 e põe o 0. O 3 e põe o 5. Os únicos que não dão tão certo. Opa! Agora que eu vi que eu pulei um número, né, gente? Pulei o 10. Então, 10, 15, 20, 25. Vamos partir daqui. Tirando o 5, que é o próprio número, a gente sempre vai ter isso. A gente duplica o número 1, aí um vai ser com 0, o outro com 5, nessa ordem. O 2, depois a gente duplica o 3, a gente duplica o 4 e por último tem o 5. E a gente vai fazendo essa sequência. 0, 5, 0, 5, 0. E tcharam, tá pronta a tabuada do 5. Mais pra frente em divisão, vocês vão poder enxergar melhor que a tabuada do 5 nada mais é do que a metade da tabuada do 10. Mas é um conceito meio avançado por enquanto. Vamos segurar ele. A do 9 também tem um macete pra gente fazer. Só que aí a gente não vai poder colocar 9. A gente vai ter que colocar o 0 e o 9. Muda alguma coisa? Muda nada. 0 antes do número não faz diferença nenhuma. Por enquanto, né? Até porque a gente ainda não tá falando de número com vírgula. Bom, então, o que a gente faz? A gente coloca do 0 até o 9 subindo e depois do 0 até o 9 descendo. Como assim? Vamos pegar a casa das dezenas. 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Agora ao contrário. 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. E tá pronta a nossa tabuada do 9. Agora, a gente pode fazer algumas tabuadas de um jeito um pouquinho mais trabalhoso, mas que também ajuda. Por exemplo, 2 vezes 2 não é 4? Então, todos os números da tabuada do 2. Se você fizer vezes 2 de novo, vai dar a tabuada do 4. Então, 4, ó, 2 vezes 2, 4. 4 vezes 2, 8. Vezes 2, 12. Vezes 2, 16. Vezes 2, 20. 24, 28, 32, 36 e 40. Na mesma ideia, a gente pode fazer a tabuada do 8, que vai ser 2 vezes a tabuada do 4. Então, 8, 16, 24, 32, 40, 48, 56, 56 com 8, 64, 72 e 80. Agora sobrou a tabuada do 3. Para mim, ela é bem tranquila. A gente pode até caçar alguns dos resultados. Porque lembra que eu falei que um número vezes o outro é a mesma coisa que o outro vezes um? Bom, se você não lembra, provavelmente é porque você não assistiu o vídeo de multiplicação. Aí fica difícil, né? Mas o que significa? É a comutatividade. Vamos pensar em uma tabuada qualquer. 2 vezes 3. Isso aqui vai ser igual a 3 vezes 2. As tabuadas são a mesma. Então, por quê? Os números naturais não importa a ordem de que você está multiplicando. E atenção, multiplicando. Menos e divisão não funciona. Isso aqui só funciona na adição e na multiplicação, tudo bem? Então,
não importa a ordem. Por exemplo, aqui, ó, eu tenho 2 vezes 3, 6. O 3 vezes 2 também vai ser 6. E assim a gente pode ir seguindo, ó. Eu tenho 3 vezes 4, 12. Então, 4 vezes 3 também vai ter que ser 12. Eu tenho o 5 vezes... Cadê? 3. Ó, 5 vezes 3 deu 15. Então, 3 vezes 5 também tem que dar 15. E a gente pode ir fazendo isso até o final. Vão ficar alguns buracos. Deixa eu ver, a do 6 não foi completa, a do 7 não foi. A do 8 eu já completei. Então, 3 vezes 8, 24. Ou seja, 8 vezes 3 também vai ser 24. 3 vezes 9, 27. Então, 9 vezes 3, 27 também. No começo, você vai se perder um pouco em como você acha que os números. Mas pensa que é igual batalha naval. Só que aí, agora, na tabuada pitagórica, importa a ordem que eu falar. Se eu falar 2 vezes 3, significa que eu estou pegando o 2 e multiplicando por 3. Vai bater aqui. Se eu falar 3 vezes 2, eu tô pegando o 3 e multiplicando por 2 e vai bater aqui. Muda o resultado? Não muda, mas muda a localização. Eu gosto de falar primeiro a coluna e depois a linha. Mas tanto faz se você vai falar a linha primeiro e depois a coluna. O importante é você se entender na sua tabuada pitagórica. Tudo bem? Sobrou alguns espaços. A gente tem o 3 vezes 3, que é 3 mais 3 mais 3, 9. E a gente tem o 3 vezes 10, que eu esqueci de completar, é o 30. A gente tem. Ficou 2 buracos aqui na tabuada do 3. Vamos fazer essa conta. 6 vezes 3 vai ser igual a 3 mais 3 mais 3 mais 3 mais 3. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ou, se eu fizer 3 vezes 6, eu também posso fazer 6 mais 6 mais 6. O resultado vai ser o mesmo. Perceba, eu estou somando coisas diferentes, só que eu também estou somando em quantidades diferentes. Aqui eu tenho 6 somas do número 3 e aqui eu tenho 3 somas do número 6. Tanto faz. Ambos os casos vai dar 18 como resposta. Pode até parar o vídeo e fazer a conta se você não acredita em mim. A mesma coisa se aplica com o 7. 3 vezes 7 ou 7 vezes 3. Opa, 7 vezes 3. Eu já vou dar um spoiler aqui para vocês e falar que isso aqui vai dar 21. Mas é importante, se você quiser e se você puder, parar o vídeo e tentar fazer sozinho, até porque eu tô fazendo de cabeça, porque isso aqui eu já sei. Mas, para quem está praticando, é sempre bom dando essa continuidade. Agora, a gente pode usar o mesmo truque que a gente usou na tabuada do 2. Como assim o mesmo truque? Bom, 6 não é 2 vezes 3? Então, todos os resultados do 3, se a gente fizer vezes 2, vai dar o do 6. Ó, vezes 2, 12. 18, vezes 2, 24, vezes 2, 30. Vezes 2, 36. Vezes 2, 42. Vezes 2, 48. Vezes 2, 54. Vezes 2, 60. Quem sobrou? Tabuada do 7. Gente, essa tabuada, pra mim, assim, não contem pra ninguém que eu falei isso. Ela é horrorosa. Eu odeio a tabuada do 7. Porque ela não dá pra encaixar com ninguém. Então, multiplicação por 7 é sempre pior. Agora que eu lembrei, né? Quando eu tô aqui escrevendo, eu não vejo a minha câmera. Então, talvez a minha câmera tenha cortado um pouco isso aqui. Então, tô passando aqui pra baixo aquela explicaçãozinha do 6 vezes 3 e o 3 vezes 6. Pra quem não tinha enxergado. Não sei se estava dando pra enxergar, mas agora com certeza tá. A do 7 a gente vai ter que fazer manualmente mesmo. 7 mais 7, mais 7, mais 7, mais 7. Então vamos lá. 7 mais 7, 14. Mais 7, 21. Mais 7, 28. Mais 7, 35. Mais 7, 42. Mais 7, 49. Mais 7, 56. Mais 7, 63. Mais 7, 70. Pronto. Vamos analisar se deu certo? Olha só, aqui na coluna do 5, 5, 10, 15, 20, 25, 30, 35, 40, 45, 50. Na linha do 5, 5, 10, 15, 20, 25, 30, 35, 40, 45, 50. Então, existem vários jeitos de você preencher. A gente preencheu por coluna, você poderia ter preenchido por linha. E você sempre pode fazer essas trocas. A tabuada do 9 já está preenchida, então eu vou lá
e completa na tabuada do 3, completa na tabuada do 4. Você sempre vai usando uma para completar a outra. E você preenche na ordem que você quiser. Eu preenchi na ordem que eu acho mais fácil, que eu acho mais simples, para dar as dicas para vocês. Por quê? A gente vem para a grande parte do nosso vídeo hoje sobre tabuadas, que é como eu faço para decorar uma tabuada? Gente, a resposta para isso é muito simples. Falando aqui, entre eu e você, que a gente é amigo, eu não sei a tabuada decorada. Isso parece ridículo. Mas você já deve ter percebido isso. Enquanto eu tava preenchendo a tabuada aqui, a tabuada pitagórica, você deve ter visto que em alguns números eu travei um pouco. Alguns foram direto, outros não. Os que foram direto são aquelas tabuadas que a gente acaba memorizando mesmo. Porque elas são muito fáceis, elas são tipo chiclete. Sabe aquela música que você odeia e fica na sua cabeça? A tabuada é assim. Mas, por exemplo, eu sei a do 1, do 2, do 3, do 5 e do 10. Eu não sei a tabuada do 4, eu não sei a do 6, eu não sei a do 7, nem a do 8, nem a do 9. E tem problema? Claro que não. Eu sou professora, eu faço matemática e eu não sei a tabuada. Mas não é que eu não sei. Eu não tenho ela decorada na minha cabeça. Eu não acho, falando como pessoa, como aluna e como professora, eu não acho legal você decorar a tabuada. Cada um faz do jeito que quiser. Mas para mim, a tabuada é tipo régua. Régua você não usa quando você precisa? E aí, na hora da prova, o que que você faz? Você dá um jeito. Então, pra mim, a tabuada é do mesmo jeito. Eu não tô falando isso porque eu acho que é errado você decorar. Se você quiser e se você achar melhor, você pode. Mas eu acho que é muito mais legal você entender o cálculo mental. Como assim cálculo mental? A gente pode fazer a conta na cabeça. Então, se você me parar na rua e falar assim, professora, quanto é 7 vezes 8? Eu não vou saber. Mas eu vou decompor o número e fazer a conta na minha cabeça. Então, eu vou fazer toda vez a conta na hora. Isso é trabalhoso? Um pouco. Isso é mais demorado do que decorar a tabuada? Com certeza. Mas com o tempo, o meu cálculo mental vai sendo muito mais rápido. E outra coisa, eu fico independente de papel. Porque assim, vocês sabem a tabuada só até o 10. O que adianta você saber a tabuada só até o 10 e eu te perguntar 5 vezes 12 e você não saber fazer? Você demorar. Você ter que voltar a recorrer ao papel ou aos dedos. Não que tenha problema, mas é que quando você passa para o cálculo mental, a ideia é que você sempre faça as coisas com cálculo mental para você praticar. E o que é o cálculo mental? Fazer na cabeça. Não interessa se você usa, se você imagina a conta e você monta na sua cabeça, ou se você faz de outro jeito. Se você imagina imagens, tudo mais. O importante é que você faça a conta na cabeça para treinar o seu cérebro e isso é muito bom. Então, se você me perguntar qualquer tabuada, qualquer multiplicação mais complexa, eu não sei fazer. E eu vou fazer na hora, porque eu tenho o meu cálculo mental mais desenvolvido. Então é isso que eu gostaria que as pessoas que me assistem, as pessoas que são meus alunos, desenvolvessem. Tanto que para mim, gente, a tabuada é que nem régua. Então se você tem, pode usar na atividade, não tem problema. Mas é claro que eu sempre vou tentar te forçar um pouquinho a usar a cabeça para fazer essas contas. E aí, como o vídeo vai ficar muito comprido e vai ser um pouco complexo explicar como eu penso para fazer o cálculo mental, a gente vai deixar para um outro vídeo. E aí a gente vai ter o vídeo de cálculo mental para multiplicação, ou alguma coisa parecida, depende do que o editor colocar. Então, se você estiver vendo esse vídeo, editor, saiba que o título tem que ser mais ou menos assim para o pessoal achar. E aí, a gente vai aprender então como faz. Existem vários jeitos de fazer cálculo mental. Eu pretendo pesquisar todos eles e trazer para vocês. Mas o primeiro vídeo tinha que ser especial, né? Então a gente vai aprender a fazer o cálculo mental que eu faço como professora para poder fazer as contas. Ele é difícil? Não é. Mas com o tempo, você vai ver que ele vai ficar muito mais rápido. No começo ele vai ser um pouquinho demorado mesmo. Mas tudo bem. E outra coisa, antes da gente encerrar. Se você faz conta no dedo, se você faz conta com desenho, tá tudo bem. Não é o mais adequado, até porque demora. Mas se é o que você consegue, tudo bem. Eu não gosto de professores que falam que você não pode fazer a conta do dedo, que você tem que decorar a tabuada, até porque a matemática não é sobre isso. A matemática é sobre você se entender com os números e conseguir resolver. Então não me importa do jeito que você chegar. O importante é que você acerte a conta. Tudo bem? Então, espero ver vocês lá no vídeo sobre cálculo mental. Vocês vão entender um pouquinho mais o que se passa nessa cabeça aqui quando a gente está fazendo conta. Então é isso, pessoal. Espero vocês num próximo vídeo. Um beijo. Tchau!